Cumprimento a amada Igreja do Senhor com a paz do Senhor. Os garotinhos de Jesus podem ir para a floresta. É isso? É na floresta hoje? Agradeço a oportunidade de nós estarmos juntos aqui nessa manhã, e eu penso que cada um de nós está desejoso para que o Senhor possa falar com a gente, para que Deus venha tratar com os nossos corações. E o desejo do meu coração é que eu não venha falar algo de mim mesmo, mas que o Espírito venha a falar com a igreja. Se for a voz do homem, não convence do pecado, da justiça e do juízo, mas se for o Espírito Santo, é Deus falando conosco segundo a necessidade do seu povo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu gostaria que nós abríssemos as nossas Bíblias no livro de Salmos, bastante conhecido, né? Salmos. Nós vamos ler o Salmo 42. Salmo de número 42 também é um salmo que a maioria de nós conhecemos. Quem tem intimidade com a leitura bíblica já meditou nesse salmo. Salmo de número 42. Achamos? Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo que os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que está batido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatido dentro de mim a minha alma, lembro-me portanto de ti, mas terras do Jordão e no monte Hermon e no outeiro de Mizar, um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas cataratas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, Senhor, durante o dia me concede sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico. Uma oração ao Deus da minha vida, digo a Deus minha rocha: por que te olvidaste, esqueceste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se meus ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo: teu Deus onde está? Por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Amém? Olha só, se você prestou um pouquinho a atenção na estrutura desse salmo, ele é um pouquinho diferente dos demais que a gente conhece da Bíblia, né? Porque em todos os outros salmos a gente vê as pessoas fazendo súplicas a Deus, falando com Deus, se derramando diante de Deus, fazendo as suas queixas, as suas lamentações, esperando uma resposta vinda de Deus, e tudo isso é muito bom. E aqui nesse salmo isso também acontece. Fala com Deus. Olha o verso primeiro: como suspira a corça
pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Ele está conversando com Deus, mas boa parte do salmo ele está conversando com a sua alma, né? Existe um cântico bastante conhecido: porque te abates, ó minha alma. Então a conversa aqui não é só com Deus, mas a conversa também é com a sua alma. Por que te perturbas dentro de mim? O salmista estava vivendo um processo de perturbação, estava totalmente ali incômodo, inquieto, né? Cansado. E o interessante é que ele atribui a tudo isso a um suposto esquecimento de Deus, como se Deus tivesse esquecido. Porque se esquecesse de mim, né? Aonde está Deus? Cadê Deus? E essas coisas às vezes acontecem com a gente, né? Existem momentos onde Deus ele resolve se ocultar das nossas vidas. Deus fica em silêncio, Ele não nos deixa, Ele não nos abandona, mas não é como um dia foi, de falar, de pegar na mão, de a gente orar e as coisas acontecerem. Às vezes Deus ele fica quieto, Deus às vezes ele resolve nos colocar à prova. Jó que o diga, né? Onde Jó ele era um homem justo, reto, íntegro, e de repente ele teve que enfrentar as suas calamidades vindo da parte de Deus. Jesus foi levado pelo Espírito de Deus para ser tentado. Jesus ele teve que enfrentar o Getsemane e não teve como passar daquela situação. Às vezes nós temos que enfrentar o dia mal. O dia mal ele chega também para o discípulo, né? Quem disse para você que nós vamos nos converter a Jesus e todos os problemas se acabaram? Isso é mentira, né? E às vezes o nosso problema ele passa a ser com Deus. Às vezes o mundo está andando, as coisas estão acontecendo, mas nós somos alvos, né, dessa soberania de Deus e de nos colocar à prova, onde Deus ele fica em silêncio, onde Deus resolve se ocultar, onde Deus ele não nos trata mais como um dia nos tratou. Isso existe um benefício para a gente deixar de ser criança, para a gente crescer, para a gente não confiar simplesmente em nós mesmos, mas para que a nossa confiança ela deva ser somente em Deus. Chega um momento das nossas vidas quando a gente enfrenta esse período onde não adianta vir um psicólogo, não adianta vir um remédio, não adianta vir uma pessoa e nos dar um grande valor em dinheiro. A gente precisa de Deus, assim como a corça suspira e anseia pelas águas, né? Assim suspira, assim deseja a minha alma por ti. Nós temos sede, nós temos vontade de Deus, a gente quer ter esse consolo, esse aconchego de Deus nas nossas almas. E o que o salmista está vivendo é um processo de profunda depressão, inquietação. A gente vê que o salmo está carregado de tristeza, o salmo está carregado de lágrimas, né? E a alegria que um dia ele sentiu, ele faz menção ali, não era um salmo de um ateu, mas era um homem que teve as suas experiências com Deus. Ele conduzia pessoas à casa de Deus. Naquela época o templo estava de pé, com alegria, e agora ele estava ausente disso e privado até da casa do Senhor do templo. Eu não sei o que estava acontecendo, mas aquele homem que conduzia pessoas, que estava diante da comunhão de gente, agora ele estava cercado de inimigos, não podia ir ao templo, e as pessoas ainda diziam a ele: aonde está o teu Deus? Agora, o que é que a gente faz quando essas coisas acontecem com a gente? O que é que a gente faz quando Deus ele resolve reter a sua mão? Não é um salmo do filho pródigo, onde ele cai em si e resolve voltar
chegava a Deus e não conseguia encontrar, não existe confissão de culpa, não existe confissão de pecado, era simplesmente uma estação que o salmista estava vivendo, onde ele ansiava, ele buscava, a alma estava inquieta e ele não conseguia encontrar e ter o aconchego e a facilidade que um dia ele teve de encontrar a Deus. O que é que nós fazemos? O que é que a gente aprende com o salmista para que a gente evite que a nossa alma entre em profundo estado de depressão? Muitas doenças, elas são causadas por conta do desassossego da nossa alma. É comprovado que existem doenças que são psicossomáticas, doenças que às vezes você não encontra uma explicação concreta, mas fibromialgia, por exemplo, são doenças emocionais, ou então câncer que são desenvolvidos porque as pessoas guardaram mágoa e rancor no coração. E o que é que a gente faz para que a nossa alma continue saudável, hidratada, e a gente não entra num buraco, em um profundo estado de depressão? A primeira coisa que a gente aprende com o salmista, e você vai encontrar isso no coro, no refrão do salmo, se repete no verso 1, no verso 5 e também no verso 13: porque está abatida, ó minha alma, por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. A primeira coisa que a gente tem que aprender é esperar em Deus e saber que isso vai passar. A fé pede sempre uma mente positiva. É só um momento, é só um período, é só uma estação. Alma cansada, perturbada e abatida, espera em Deus, pois ainda eu louvarei, a Ele o meu auxílio e Deus meu. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me deu folga. O que espera no Senhor sobe alto como a águia, renova as suas forças, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. A nossa alma tem que estar alicerçada em Deus. Eu não ando por aquilo que eu vejo, eu não ando pelos meus sentimentos. O justo viverá pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A minha alma tem que estar projetada no Senhor, a Ele o meu auxílio e Deus meu. Quem espera em Deus renova as suas forças, tem a sua força renovada. Ainda que todos me abandonem, ainda que eu esteja cercado de inimigos, o Senhor me assistiu e me revestiu de força. Esta é a confissão do apóstolo Paulo, quando ele estava preso e as pessoas tinham o abandonado, e ele estava sozinho, as pessoas acusando, Alexandre o Matoeiro, resistindo a ele, e ele diz o seguinte: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de força. Ainda que eu esteja exilado da comunhão, ainda que eu esteja privado de vir à igreja santa do Senhor, eu sou ligado na videira verdadeira. Entra no teu quarto, fala com teu pai que vem secreto, e o pai que vem secreto te recompensará. Deus habita dentro de mim, Deus mora dentro de nós. Eu posso estar em qualquer cenário, eu posso estar em qualquer lugar, eu me volto para Deus, a minha alma
não pode fazer as suas viagens caprichosas. A alma não pode se inclinar a si mesma. A alma não pode ser visitada pela incredulidade. A alma não pode se inclinar para a carne. Quando a alma se inclina para o Espírito, é amizade com Deus, e ela está segura e bem alicerçada. Ainda que eu não vejo, ainda que não aconteceu, eu ando pela fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a firme convicção dos fatos que não se vê. Espera em Deus, eu ainda o louvarei. Mas as pessoas, muitos desistem, muitos se revoltam com Deus, relações cortadas, não quero mais conversa, não quero ir à igreja, não vou ler a palavra, não estou afim mais. Muitas pessoas se amarguram com Deus e trancam o seu coração. Muitas pessoas perdem a fé, esquecem do Deus vivo que não muda, esquece do Deus que é rocha minha. Olha o que o salmista diz: espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ao Ele o meu auxílio, e Deus meu é Deus meu, e é Deus meu, Deus meu, Deus meu. Por que me desamparaste? Mas continua sendo Deus meu e Deus meu. Muitas pessoas vivem dos personagens da Bíblia. Porque o apóstolo Paulo, olha como Deus agia na vida de Davi, olha como Deus foi com Josué, olha como Deus foi com Moisés. O Deus deles também é Deus meu. A Ele o meu auxílio. O Deus que fechou a boca do leão de Daniel também é o meu Deus. A Ele o meu auxílio. Eu também sou um personagem bíblico. Meu nome não está escrito aqui, mas está arrolado nos céus, e nenhum fio da minha cabeça vai cair se não for da permissão de Deus. É isso que a gente tem que entender, é saber que Deus está no controle, é saber que Deus tem salvação, é saber que Deus tem salvamento. Muitos acham que Deus é só o Deus que nos salvou para levar para o céu. O importante é a salvação. Eu sei do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Mas Ele é Deus que tem salvação também aqui para nós. Muitas são a tribulação dos justos, mas o Senhor a livra de todas. Eleva os meus olhos para onde? Para os montes, para o alto. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A Ele o meu auxílio, e Deus meu, espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é Deus que ajuda. Olha o que Jesus disse ao Senhor: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Parece que Jesus fez uma oração: Senhor, leve embora logo, quero que eles estejam comigo. Não, deixe-os aqui, eis que vos designei, para que vades e deis muito fruto, e o vosso fruto permaneça. Eu vim para que tenhas vida, e vida em abundância. A minha vida ninguém a tira de mim. Eu espontaneamente isolador, e tenho poder para reassumir. O autor da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. A última palavra vem do Senhor. Olha o que Jesus disse para Pedro a respeito do João: e se eu quiser que este fique até que eu volte, quanto a ti, vem e me segue. E vou te dizer, se você for amigo de Deus, você imaginou a gente ser amigo de Deus?
As pessoas querem ser amigo do prefeito, amigo do Trump, amigo do Lula, amigo do Bolsonaro. Aqui eu passo na frente da fila. Chego no hospital, as portas estão abertas. Chego no banco, amigo do André Valadão, tem sala VIP. Se você chegar e for famoso, você vai para um lugar privilegiado. Eu prefiro ser amigo de Jesus. Vós sois meus amigos, se fazem o que vos manda. Se a gente andar em amizade com o Senhor, pode ter certeza que Ele trabalha ao nosso favor. Qual é o outro benefício de nós esperarmos em Deus, ainda que não aconteçam as coisas? Aí as pessoas correm para lá, uns tentam anestesiar a alma em bebida, outros tentam anestesiar a alma em remédio, outros tentam anestesiar a alma em prostituição, se alimentando de água suja, e não esperam no Senhor. Mas a Bíblia nos afirma no livro do profeta Isaías que aquele que espera em Deus, Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Ele está em silêncio, mas não está de braços cruzados. Se não for você, a tua ajuda, você quiser andar com a tua alma desfarelhada de Deus, Deus não vai fazer nada por você. Está passando por um processo calamitoso, Deus está quieto, Deus está em silêncio, e você não fechou a tua boca, continuou clamando a Deus, esperando pela provisão divina. Deus está trabalhando por aqueles que nele esperam, e o guarda de Israel não dorme. O meu Pai trabalha até agora. Deus está em silêncio, Deus está em oculto. Você não vê, você não enxerga, mas está pelejando e trabalhando por você. É só um período, é só um momento, é só uma estação, alma cansada. Espere em Deus, o Deus do meu auxílio e Deus meu, eu ainda o louvarei. Olha como o salmista estava num processo totalmente sem controle da sua alma. Quando ele lembra das corças, ele lembra do cenário que as corças tinham sede de água. Assim como a corça suspira por água, eu tenho sede de Deus. Depois ele lembra de um cenário ali na região do Monte Hermon, onde tinha cachoeiras, o fragor das suas catatumbas, os seus ruídos, todas passam sobre mim. Aí a água começa a afogar e passa a ser um problema. Ora ele tem sede, ora as águas o afogam, vivendo um processo de bipolaridade. O meu alimento tem sido as minhas lágrimas. Alma, te aquieta, espera em Deus, se agarra na mão de Deus, se agarra no Deus vivo, o Deus da minha salvação, meu auxílio e Deus meu. É meu, é meu e é meu. O que mais que a gente faz quando nós estamos vivendo por esse problema com a alma? Podemos fazer a viagem de lembrar de cenários, de experiências do passado. Olha como ele diz aqui no verso 4: aonde passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor. Não podemos lembrar do passado, deixar que a nossa alma se perca, mas eu posso trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu posso lembrar das minhas experiências positivas, eu posso olhar e contemplar a natureza, e não entrar em desespero e sofreguidão, mas fazer como Jesus
observai os pássaros e considerai os lírios. Olha como o Pai cuida dos pássaros, olha como o Pai veste os lírios do campo, por que não cuidará de vós, homens de pequena fé? O Deus de silêncio é o Deus que trabalha, e chega um momento que Ele fala, chega um momento que vai chegar o dia do novo cântico, vai chegar o dia do louvor. Então podemos voltar atrás e lembrar das experiências que nós tivemos com o Senhor, das experiências de pessoas que tiveram, como Deus é só a gente olhar para a Bíblia e ver o que a boa mão do Senhor fez no meio do seu povo. Nós somos povo eleito de Deus, raça eleita, nação santa. Nós somos aqueles que confessamos: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades do inferno não prevalecerão contra ela. Deus está no controle de todas as coisas. Nós somos filhos da luz, nós somos filhos do Deus vivo, nós somos a nação, o povo de Deus. Trazer a memória aquilo que nos dá esperança. Agora hoje o pessoal fala: esse Deus não cura mais. Curava no passado, agora não cura mais. Fazia no passado, agora não faz mais. Trabalhava, mas agora está cansado, não faz mais. Deus trabalha por aqueles que nele esperam, e eu não mudo. Os dons foram dados por Jesus para a edificação do corpo de Cristo. Ele é o mesmo, Ele ainda faz, Ele ainda trabalha e age a favor de nós. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O Deus, Ele não é só o Deus dos personagens bíblicos, Ele também é Deus. Ele não é só o Deus da salvação eterna, mas Ele é meu auxílio, é o meu refúgio, é fortaleza, é o Deus rochoso que opera ainda em nossas vidas. É esse Deus que nós devemos, e eu ainda louvarei. Essa é a confissão de fé. Vai chegar uma hora que nós vamos louvar. Agora, existem aqueles que nunca mais louvam, né? Nunca mais agradecem. Lembra dos leprosos? Só voltou para agradecer. Ah, como tem gente que só funciona na prova, como tem gente que só funciona espremido. Tem gente que engorda e começa a dar coisa. Tem gente que não agradece, tem gente que não vem para a igreja, tem gente que não lê a Bíblia, tem gente que não jejua, tem gente que não busca Deus. Quando as coisas chegam na calmaria, não funcionam mais. Só funciona espremido. Eu sou a videira verdadeira, o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estão de mim não der fruto, o Pai corta, mas o que dá fruto, o meu Pai limpa, para que venha dar mais fruto ainda. Então espera, e o ciclo completo é que eu ainda o louvarei. Eu vou sair dessa situação e vou louvar a Deus, vou agradecer a Deus. Não a teologia do Pablo Marçal, louvado seja eu, glórias a mim, como eu sou bom. Não, nós somos maus, vós que sois maus, sabei das boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste não vos dará coisas boas aos que lhe pedirem. Pedi, dar-se-vos-á, batei, abri-se-vos-á, buscai e achareis, pedi e não recebeis, porque pedis mal, pede para esbanjar. Deus não veio para ficar enriquecendo gente aqui. Tem gente muito rica de dinheiro, mas é pobre para com Deus. Deus veio para enriquecer o nosso coração, e o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Eu quero encerrar esse salmo botando mais luz ainda nele, porque nós somos pessoas que hoje temos a referência do Novo Testamento. E se você quiser meditar um pouco mais, o Salmo 43
é uma extensão do Salmo 42. Se você ele está dividido aqui entre Salmo 42 e Salmo 43, mas olha o verso 6, verso 5 do Salmo 43. É o mesmo refrão: porque está batida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda louvarei a Ele meu auxílio e Deus meu. Existe alguém que andou aqui na terra preocupadíssimo com a salvação e a saúde das nossas almas, e ele fez um convite para todos, sem exceção: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, a minha canga. Já viu dois boi cangados? Anda comigo entrelado. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. E ele encerra dizendo: e achareis descanso para vossa alma. Achareis descanso para a vossa alma. Mas eu estou cansado, eu já aceitei Jesus, eu já recebi Jesus no meu coração, mas ele não vou dar medo. Você só ficou com o primeiro verso. Se encanta com ele, se entrega com ele. Mas eu tenho tentado andar. Mas ele não falou só isso, ele também falou: aprender de mim. Aprender de Jesus não é pegar um diploma de teólogos. Aprender de Jesus é na prática. Jesus disse para a gente comer da carne e beber do sangue. Quem fizer a vontade do Pai conhecerá a respeito da doutrina. A verdade não se conhece simplesmente numa pregação. Jesus disse o seguinte: se permanecerdes da minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Aí, o versículo que todo mundo conhece isolado: e só assim conhecereis a verdade vos libertará. É a prática da verdade que liberta. Não adianta você sair daqui, ouvir por aqui, sair por ali. Quem constrói a vida na rocha é praticando o evangelho da vida. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica é comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram com violência contra aquela casa e não caiu, porque é ouvinte e praticante do evangelho. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Esta é a fé que vence o mundo, a fé em Jesus Cristo. Evangelho de teoria não liberta ninguém. Tu és ainda aprisionado no pecado. Tem que praticar o evangelho de Deus e serás liberto, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós conhecemos a doutrina se provarmos e botarmos em prática. Crentinho de 10 mandamentos e diziminho nunca foi povo da nova aliança. Só conheceu o primeiro arranque. Não vai para o inferno, mas não vai provar os benefícios de Deus. Eu não mato, eu não roubo, eu não adultero. Está olhando para a pedra. Olha para a tua alma. Escreverei as minhas leis e os mandamentos na tábua do coração. É uma nova aliança. Aquele que olhar para uma mulher com a intenção impura já adulterou com ela. O olhar é para dentro, não é na pedra. O olhar, se vós julgasses a si mesmo, não seriam julgados por Deus. Deus os julga para não ser condenado no mundo. Crentes raquíticos, um monte de gente padecendo. Não é só na mão do diabo, não, é na
Deus vivo que corrige. É por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, e nem poucos os que dormem. Que nesta manhã nós venhamos a sair daqui perturbados. Eu já falei isso na célula e falo aqui de novo. Eu estou disposto a deixar esse ambiente vazio, se for para falsificar o Evangelho. Da minha boca vocês não vão ouvir. Não vou abrir a porta larga. É reino de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Tem que seguir a Jesus. Se nós fizermos a nossa parte, comeremos o melhor de Deus, provaremos nesta terra. É o mesmo e está disposto a abençoar o seu povo. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Eu quero encerrar recitando o refrão do salmo. Porque está batida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio, e Deus meu, e Deus abençoe.